Deus abençoe. Shalom, igreja linda do Senhor, amém. Glória a Deus, pode tomar o teu lugar, dando glória ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Te adoramos, Pai. Estamos nessa noite reunidos aqui em mais uma reunião, onde o nosso Senhor, Ele está presente, amém? E já foi dito aqui nessa noite pela nossa amada pastora Bia, que quando nós viemos em um culto, nenhum culto é igual ao outro. Amém? Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele trabalha em novidade de vida para nós. Então, cada culto, o Senhor, Ele tem algo novo para realizar na minha e na tua vida. Cada ano que se inicia, o Senhor tem algo novo para realizar em nossas vidas. Por isso que quando nós sempre ministramos no final do ano ou no início de um ano, nós falamos assim: esse será o seu melhor ano. E aí as pessoas pensam: nossa, mas eu vi isso ano passado, eu vi isso no ano retrasado. Então, foi um ano bom, mas esse ano será o melhor do ano passado. Aí ano que vem será melhor do que esse ano. E assim por diante, porque o Senhor, Ele sempre tem o melhor para mim e para a tua vida, amém? Nós estamos aqui reunidos e você está sentado do lado de pessoas que são vencedoras, aleluia. Que se está aqui nessa noite é porque são vencedoras. É porque o Senhor já interviu em alguma situação e já arrancou ela da onde ela andava, da onde ela caminhava, assim como você. E hoje está aqui nesse lugar de adoração, na casa do Pai, para receber uma palavra. E a nossa caminhada com o Senhor, na nossa jornada da vida, nós lidamos com muitas situações, com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas lutas. Só que o Senhor, Ele nos ensina a vencer todas essas lutas, amém? Ele nos ajuda, Ele nos ensina e Ele nos capacita para isso. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, nós temos só uma opção: vencer ou vencer. Nós não temos a opção de perder. Aleluia. Fala para mim, por quê, pastora? Porque o nosso Deus, Ele nunca perdeu nenhuma guerra. Então nós, como seus filhos, fazendo parte do exército dele, nós também como soldados, não iremos perder. E nos dias de hoje nós temos visto muitas pessoas abrindo mão daquilo que o Senhor já prometeu na vida deles. Porque não sabem esperar o tempo do Senhor. Porque passa por uma prova e reclama e murmura e é reprovado e desiste e abandona. Só que a nossa vida de cristão aqui na terra é assim: é prova atrás de prova e vitória atrás de vitória, luta atrás de luta, conquista atrás de conquista. Porque na palavra do Senhor diz que com Ele é vencer ou vencer. Então nós sempre vamos ter vitória em nossas vidas. Mas se nós não tivermos luta, não tem como ter vitória. Ninguém ganha um troféu por não ter feito nada. Ninguém ganha uma medalha por não ter feito nada. Precisou participar de alguma coisa, de algum campeonato, estão entendendo? Para que pudesse no final ganhar o troféu, para que pudesse no final chegar vitorioso. E nos dias de hoje muitas pessoas não compreendem isso, que se está passando por aquela luta, por aquele problema, tem um objetivo: vencer, superar esses obstáculos, vencer essas barreiras, amém? Porque muitas pessoas, elas são reprovadas em algumas áreas da vida. E aí é necessário passar de novo pelo mesmo problema para ser aprovado. É assim que funciona a didática dos céus, assim como a didática, a pedagogia dentro de uma escola. Quando você faz uma prova, quando você estudava, ou vocês que ainda estudam, fazem faculdade, algum curso, você faz uma prova. Se você reprova, você precisa fazer novamente, não é verdade? E a gente vê muito crente assim: estou passando uma prova, líder, estou passando uma prova, pastor. Aí quando você vai ver a mesma prova de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. Olha para o irmão do lado e fala: tem alguma coisa errada aí.
Por quê? Quer dizer que ainda não foi aprovado nessa prova. É necessário passar por essa prova e ser aprovado. E aí, pastor, acabou as provas? Não. Vai vir uma outra prova, mas aí é em uma outra área. Aí sabe o que acontece? Você vence, você passa por essa prova. Você é aprovado. E aí você sai vitorioso nela. E nesse problema, nesse erro, você não volta mais a errar, a cair. Você não é mais reprovado porque você conseguiu vencer. Então todos os dias o Senhor nos dá uma chance, quando nós acordamos, de vencer, de acreditar que vamos alcançar. Porque essa é a opção que Ele nos dá, vencer ou vencer. Então, amados, eu e você como filhos de Deus, nós não estamos isentos de passar provações, amém? Mas o Senhor quer que em todas essas provações nós possamos ser aprovados. Aprovados pelo nosso bom professor, que é o nosso Jesus. Nós, como seus discípulos, seus alunos, estamos aqui nessa noite mais uma vez para aprender mais um pouquinho dele, para ser aprovado dia após dia por Ele, para vencer as barreiras e as circunstâncias que a vida nos apresenta durante a caminhada, amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 8. Gênesis 37, versículo 8 diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença que é real nesse lugar. Senhor, nós estamos aqui em tua casa para que possamos nessa noite, Senhor, ouvir mais um pouquinho da tua voz, da tua palavra. Ministre cada vida que está aqui nessa noite, cada discípulo, cada membro, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada visitante, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Que essa palavra, Senhor, que será ministrada agora, possa encontrar um espaço fértil dentro do nosso coração, onde essa semente, Senhor, ela for semeada, ela for plantada, ela venha florescer, ela venha dar frutos, que os teus filhos possam pôr em prática e chamar a existência através da tua palavra aquilo que ainda não existe. Senhor, eu te peço, permaneça, Senhor, em nosso meio, ministrando o nosso coração, que o teu Espírito venha de encontro com o nosso espírito nessa noite e nos traga, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Vamos lá, nós estamos falando aqui sobre um jovem chamado José. Um jovem muito conhecido, uma história muito conhecida. A história de José, ela está entre as 10 histórias mais conhecidas, mais contada. Toda a igreja já teve ministração referente à vida de José, seja no altar através de um preleitor, de um pregador, seja nas salinhas para as crianças. Está entre as 10 histórias mais contadas, porque é uma história de superação, é uma história de conquista, é uma história de renúncia, é uma história de entrega, onde é contada a história de um jovem de apenas 17 anos. Diga comigo, José tinha 17 anos. Então ele ainda estava na sua fase de desenvolvimento, ele ainda não tinha se tornado um homem, não tinha chegado na sua idade, na sua maioridade. E José, ele tinha 17 anos, ele foi o 11º filho do seu pai, Jacó. E o primeiro filho da sua mãe, Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Raquel, ela era estéril. Então nós já estamos vendo que José, ele era um milagre. Aleluia. José, ele nasceu da onde ele não poderia nascer. Porque se o ventre da mãe dele era estéril, certamente ela não poderia dar luz. Mas o Senhor deu a ela um filho, permitiu com que ela tivesse um filho junto com seu esposo José, com seu esposo Jacó, e ali nasceu José.
de uma mulher que Jacó mais amava. E nós conhecemos um pouquinho da história de Jacó. Quando ele quis casar com Raquel, seu sogro Labão falou para ele: você terá que trabalhar 7 anos. E ele trabalhou 7 anos, e no dia do matrimônio ele se casou, foi para a lua de mel, e glória. Quando acordou outro dia, ele olhou, ele tomou um susto, porque não era Raquel, era a irmã dela, era Lia. E aí ele ficou frustrado, chorou e foi falar com seu sogro. E o seu sogro falou: você vai ter que trabalhar mais 7 anos se você quiser ela. E aí nós já vemos uma história de realmente escolher esperar. Ele trabalhou mais 7 anos, totalizando 14 anos para o seu sogro, para poder ter Raquel. Então Raquel era a mulher que Jacó mais amava. E quando Jacó, ele casou com a sua mulher, e Raquel, ela deu à luz a José, que significa Yosef. O significado de Yosef, José, significa que ele, que é Deus, acrescenta. Ou seja, sentido que Deus acrescentou filhos a Jacó e a Raquel, que antes não podia ter filho. E José ficou conhecido como José do Egito. Saiu uma minissérie há um tempo atrás na Rede Record, e o nome da minissérie era José do Egito. Quando se conta a história de José, vai falar: qual José? José do Egito. Só que José, ele não era do Egito. Por que é falado José do Egito? Porque nesse lugar, no Egito, Deus o exaltou. Então ele estava em um lugar maldito, mas naquele lugar o Senhor o exaltou. Então ele ficou conhecido como José do Egito. E esse José, ele nasceu em Padã Arã, há 6 anos antes de Jacó ele retornar para Canaã. Aproximadamente 1720 a 1520 antes de Cristo. Então 6 anos antes de Jacó ele retornar para Canaã, seu filho José nasce, um milagre de Deus, e foi a alegria do seu pai. Jacó, ele já tinha outros filhos, muitos filhos. Ele entendeu muito bem o que o Senhor falou: enchei e multiplicai a terra. Ele tinha ali, totalizando com José, 12 filhos, e mais algumas filhas, pela qual a história não narra, não nos conta. A única filha de Jacó que a Bíblia fala é da Diná, uma jovem. Já ministrei sobre a vida dela, uma história maravilhosa também. Então Jacó tinha seus filhos e também tinha suas filhas. E quando José nasceu, ele foi a alegria de seu pai, seu filho na velhice. E logo após Lia, depois de alguns anos, José ainda criança, teve Benjamim, o seu segundo filho de Jacó. Mas nós estamos falando de José, e José, ele cresceu com muitos irmãos, uma família bem grande, cercado de irmãos, crianças, adolescentes e já na fase quase adulta. E eu acredito que, como uma família bem grande, era uma família bem barulhenta. Imagine 12 crianças e adolescentes juntos. Como que deveria ser para sentar na mesa, para tomar um café, para almoçar? Era muito barulho, era briga e abraço ao mesmo tempo, porque quem tem mais de um filho sabe como que é entre tapas e beijos. E era uma família assim, barulhenta, cheia de filhos, bastante meninos. Só que os irmãos de José já não gostavam muito dele, porque via a maneira com que o seu pai o tratava. Aqui na palavra do Senhor diz que Jacó o amava. E certa vez, José, ele conta um sonho que ele teve para seus irmãos. Vamos lá, Gênesis capítulo 37, versículo 1, abre aí para mim. Então ele cresceu em uma família com muitos irmãos, e certo dia, provavelmente em um desses momentos que eles estavam tomando café, almoçando, José, ele quis compartilhar o sonho que ele teve com seus irmãos. Gênesis 37, versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra
peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, eles não tinham paciência nenhuma com José. José ia falar alguma coisa, eles já respondiam com ignorância. Eles menosprezavam José. Por quê? Porque Jacó o amava. E aqui no versículo 3, versículo 2, diz que José lhe trazia uma má fama de seus irmãos, filhos de Zilpa, filhos de Lia. Porque os seus irmãos, eles saíam para exercer as funções que eles tinham que exercer. E Jacó falava, vai ver como que os seus irmãos estão, o que eles estão fazendo. E se ele trazia uma má fama dos seus irmãos, é porque certamente os seus irmãos não faziam o que eles tinham que fazer, não é verdade? Senão não traria uma má fama. Então ele era o porta-voz do seu pai. Ele ficava sabendo o que estava acontecendo e trazia, e assim levava recado também. E José o amava, era seu filho da velhice. E ele presenteou José com uma túnica colorida, de linhos finos coloridos, como se fosse uma túnica de príncipe. E os seus irmãos o odiavam mais ainda, as escrituras diz, e não tinham paciência nenhuma com José. E um certo dia estavam todos eles reunidos, como eu disse, provavelmente em alguma refeição. E José, ele diz que ele tem um sonho. Ei, família, eu tive um sonho, quero compartilhar com vocês. E provavelmente ficou um silêncio na hora que ele foi falar do sonho, porque todas as pessoas que vai nos contar um sonho, pode ver, nós estamos em uma roda conversando. Alguém fala, nossa, eu tive um sonho nessa noite. Todo mundo para querer saber qual é o sonho. Se é um sonho profético, se é um sonho maligno, se é um sonho só porque sonhou, porque estava escutando algo, assistindo e ficou na subconsciência. Não é verdade? E ali na hora que José disse, eu tive um sonho, todo mundo parou para ouvir. Provavelmente, vamos ver o que esse menino quer, o que ele sonhou, vamos ver o que quer dessa vez. E aí no versículo 5 diz assim, sonhou também José um sonho que não contou a seus irmãos. Sonhou um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ou seja, disse, irmãos, por favor, escute o meu sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Porque José ele estava trazendo um sonho, os seus irmãos falaram, pronto, agora nós vamos se prostrar diante de você. É o que faltava. E sabe o que acontece? Pessoas que não sonham nada, muitas vezes elas se incomodam com o sonho do outro. Porque quem sonha é quem está vivo. Porque os mortos não sonham. As pessoas elas podem existir e não têm sonho, mas a partir do momento que elas passam a viver, elas passam a sonhar. Por isso que nós ministramos, ouse sonhar, você não está morto. Porque o morto ele não sonha. Certamente José era um jovem vivo, que ele tinha vários sonhos, que aqui embaixo fala, mais um sonho. Ele tinha sonhos, e os seus irmãos provavelmente não tinham sonho nenhum. Não tinha esperança, não tinha alegria. Então eles ficavam com raiva do seu irmão, que sonhava, que tinha sonhos. E José contou esse sonho, só que não ficou só nesse sonho, ele tinha mais um sonho. Que aí no versículo abaixo ele diz, versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui diz que José ele teve mais um sonho. E nesse sonho, mais uma vez, mostrava que a sua família se inclinava diante dele. Seus irmãos ficaram aborrecidos. E o seu pai, ele diz para ele: que sonho é esse que você está sonhando? Só que no versículo abaixo diz que Jacó ele ficou pensativo. Versículo 11. E ele guardava isso no seu coração. Por quê? Que Jacó ele fez uma túnica diferenciada para José. Não era só porque ele era um filho de sua velhice que ele amava. José ele não somente herdou características físicas de seu pai. José também herdou dele características psicossomáticas, características da mente, características espirituais que os outros irmãos não herdou. Ei, José herdou o dom que Deus deu ao pai dele. Jacó, ele, em um momento da sua vida de dor, de luta, de angústia, após sair correndo fugitivo de sua casa, por ele ter enganado o seu pai e ter recebido a unção da primogenitura no lugar do seu irmão, ele enganou o pai dele e ele saiu correndo. Sua mãe disse: vai, pega suas coisas e vai. E ele foge. E uma pessoa que foge, ela não se prepara, porque quando foge é algo de repente, repentino. Então provavelmente quando Jacó, na sua juventude, ele fugiu da sua casa, ele não deve ter levado roupa de cama, ele não levou mala, ele simplesmente fugiu. Diga comigo, fugiu. E quando Jacó ele estava fugitivo, correndo, andando, a noite caiu, a palavra do Senhor diz, e Jacó ele sentiu sono, e ele procurou um lugar para que ele pudesse dormir, e ele repousou a sua cabeça em uma pedra. Diga comigo, uma pedra. Ele fez, a palavra do Senhor diz, uma pedra de travesseiro, e essa pedra ela aponta para o peso. E Jacó ele estava correndo, estava fugindo, estava com problemas. E José ele ficou conhecido pelos seus irmãos como sonhador. Só que mal eles sabiam que isso não era um título ruim, mas um título bom, porque José ele servia um Deus que realiza sonhos. E é isso na minha e na tua vida, amados. Nós buscamos e servimos um Deus que realiza sonhos. E aí eles viram José vindo de longe, pensaram: lá vem o menino que o pai mandou para ver o que a gente está fazendo. Lá vem o espia, para depois contar tudo para o nosso pai que a gente está fazendo de errado, fofocar da nossa vida para ele. E eles tinham raiva de José. Falavam: lá vem o sonhador. Colocaram até o nome Sonhador Mor. Não é só o sonhador, é sonhador dos sonhadores, patente dos sonhadores. Essa eu nunca vi. Falaram: lá vem o sonhador Mor. Vamos matar ele, vamos lançar ele numa cova. Olha o ódio que os irmãos dele tinham dele. E falaram: vamos falar para o nosso pai que uma besta fera comeu ele. E ouvindo o versículo 21, Rúben o livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis na mão dele para livrar das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que chegando José a seu irmão, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. Então quando José estava vindo, seus irmãos estavam planejando matar ele, Rúben falou para eles: não vamos fazer isso. Vamos jogar ele em uma cova, deixa ele. E quando José se aproximou, o menino que fala: eu não estou vivendo ainda, mas eu vou viver. Não está acontecendo agora, mas vai acontecer. É uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé e convicção do que o Senhor vai fazer. Quando você vê uma pessoa que se diz crente, cara fechada,
ele ainda não conheceu o Deus que realiza sonhos e promessas. Porque viver com o nosso Jesus é lindo. Nós somos alegres. Pensa em um povo feliz, é um povo de Deus. É verdade ou não é? O povo se incomoda com a nossa risada, com a nossa alegria. Você está rindo? Olha os problemas. Como assim? Se fosse eu no seu lugar. Isso é a paz que excede todo o entendimento humano. Está sobre os filhos. É uma paz que a humanidade não entende, mas que está sobre mim, está sobre você. E provavelmente José lá todo feliz, e não vê o que os irmãos estavam fazendo, rindo. Se aproxima deles. Eles pegam José, a primeira coisa que eles fazem, rasga a túnica dele. Eu acredito que eles lembram no momento em que Jacó entrega a túnica para o filho. E eles falam, vamos já rasgar essa túnica. Você não gostou? Colorida que nosso pai deu. Começa a rasgar a túnica de José. José é um jovem sem entender nada. O que estava acontecendo com ele? Por que os irmãos dele estavam fazendo aquilo com ele? Tiraram José a sua túnica. A túnica de várias cores que trazia. Versículo 24. Tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Ele foi lançado ali naquela cova, naquela cisterna, e ela estava vazia. Porém, um lugar onde tem ausência de água, alguma outra coisa provavelmente tinha. Porque se é uma cisterna, uma cova, é um buraco. Caía coisas ali, caía sujeira ali. E José, ele foi lançado dentro desse lugar, sem entender. Imagine ele ser empurrado pelos irmãos. Eu acredito que ele lá dentro olhando para cima, não, deve ser alguma brincadeira. Daqui a pouco eles vão me tirar daqui. Meus irmãos que me viram nascer, que viu eu caminhar, dar os primeiros passos, que sentou na mesa comigo, que brincava comigo, estão fazendo isso? José, ele ainda provavelmente não tinha a dimensão do que estava acontecendo com ele. E sabe o que os irmãos fizeram? Sentaram para comer. Bateu a fome, foram comer um lanchinho, provavelmente que o próprio irmão José levará a eles. E eles ali estavam comendo, e eles levantaram os olhos e viram que uma companhia de ismaelitas estava vindo de Gileade. E em seus camelos eles traziam especiarias, bálsamo, mirra, e ia levar isso ao Egito. Quando eles lançaram José ali, eles estavam lançando José à morte. Porque se chovesse, José ele ficaria ali, ele iria morrer afogado, não iria? Porque ele estava em uma cova, em um buraco que ele não conseguiria sair. Então ele foi largado ali. Mas o seu irmão Judá, quando ele viu isso, que os ismaelitas estavam vindo de uma caravana, e essa caravana estava indo para o Egito, ele disse, que proveito haverá em matemos nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemos, vamos vender eles aos ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levaram José ao Egito. Então ainda teve um irmão dele que se compadeceu um pouco ainda, teve um pouco de misericórdia. Primeiro Rubem, que falou que não deveria matar. Depois Judá falou, vamos vender ele, é melhor do que ter o nosso sangue sobre ele, sobre a morte dele. E venderam ele por 20 moedas de prata. E José, ele foi comprado e levado como um escravo. Ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha uma mãe, ele era inocente. E ele foi levado como um escravo para o Egito. E quando José ele chega ao Egito, Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, ele compra José das mãos dos ismaelitas. Abre aí para mim, Gênesis capítulo 39, versículo 2. Gênesis 39, versículo 2. Versículo 1, José foi levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 2. E o Senhor estava com José. Quem? O Senhor estava com José, com o irmão que foi vendido,
que foi lançado na cova, que foi menosprezado. Quando os seus irmãos chegaram em casa, um pouquinho antes, nos versículos anteriores, eles contam para o seu pai, eles sujam a túnica de José com sangue e entregam ao seu pai, e diz a ele que encontrou e que provavelmente uma fera o comeu, que José certamente estava morto. E na palavra do Senhor diz que Jacó chorou com seus filhos e as suas filhas a morte do seu filho José. Ele ficou em luto, ele ficou triste. Diz que ele amorteceu quando ele ficou sabendo que o seu filho, que ele tanto amava, estava morto. E aqui no versículo 2 nós vemos que quando José chegou lá, a Bíblia tem o prazer de deixar escrito que o Senhor estava com ele. Senhor estava com José e ele foi varão próspero. Como um escravo, um varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. Ei, José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele chega na casa do faraó em Potifar. Ele recebe ele, e o Senhor estava com ele, e o Senhor o abençoava, e tudo que ele colocava a mão prosperava. Ele começou a trabalhar como um escravo. Daqui a pouco ele passou a ser um mordomo. Ele começou a cuidar de tudo aquilo que era do Senhor daquela casa. E aqui diz que versículo 5: e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E o que eu quero te dizer com isso, que não importa o lugar aonde você esteja inserido, as bênçãos do Senhor que está sobre você repousa sobre o lugar aonde você está. Ei, é na Babilônia, as bênçãos do Senhor estão com você. Ei, é no Egito, as bênçãos estão com você. É no deserto, as bênçãos estão com você. Às vezes o lugar onde você mora, às vezes o lugar onde você trabalha é abençoado porque você está lá. Porque o Senhor está com aqueles que o temem, com os filhos. E às vezes por sua causa, muitas coisas que eram para ter acontecido no lugar onde você está, não aconteceu. Porque o Senhor está com você. E aonde eu e você estamos, as bênçãos do Senhor estão conosco. E sabe o que acontece? Não fica só conosco. As pessoas ao nosso redor são abençoadas por causa de nós. Porque nós somos os transportadores de ambiente, transformadores de ambientes, de atmosfera. As bênçãos do Pai que está sobre nós alcança aonde nós estamos. Aqui é bem claro, José como um escravo, onde ele colocava as mãos. Eu nunca ouvi falar que escravo prospera. Prosperava, a ponto de prosperar a casa do egípcio, e também tudo que tinha no campo. Não era só dentro, era fora, por causa do amor que Deus tinha com José. E um pouco abaixo nós vemos que a esposa do faraó, ela quer se deitar com José. Um jovem de 17 anos, estava trabalhando na casa, muito inteligente, temente a Deus. Amados, que tem uma coisa que a pessoa ela não pode ser bonita, mas se ela tem Deus, as pessoas olham para ela. Por quê? Porque beleza muitas pessoas conseguem ter, mas a presença dele não é qualquer um que tem. Aleluia. Por isso que o ser humano nessa terra, ou ele tem que ser lindo, ou ele tem que ter Deus. Porque sem os dois não dá. Então se a pessoa tem ausência de beleza, ela tem que ser feliz com Jesus. Porque a presença de Deus, ela até formoseia o rosto daquele que busca. Então José, a Bíblia não fala se ele era bonito ou não. Mas enfim, essa mulher, a pomba véia, ela quis se deitar com José. E José, ele foge.
Ele chega perto dela achando que ela vai pedir alguma coisa. O que é, minha senhora? E ela agarra ele. Na hora que ela agarra, ele escapa dele. E as vestimentas dele ficam nas mãos dela. E ela se aproveita disso e ela grita. E ela fala ao contrário. Ela fala que ele tentou abusar dela. E ela contou isso para os seus servos. Seus servos levaram ao seu senhor, que mandou José para a prisão. Como assim eu deixo você cuidar da minha casa? Ser o mordomo dessa casa e você faz isso comigo? E José, ele foi lançado na prisão. E sabe o que acontece? Fala para mim o quê? O Senhor estava com ele. Versículo 20, capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Ou seja, quando o carcereiro olhou para José, ele viu que José tinha algo que os outros presos não tinham. E falou: José, você vai me ajudar a cuidar do cárcere. Como pode um preso estar ali, lado a lado do carcereiro? Porque o Senhor estava com ele. E aí no versículo 23 chama a atenção que diz assim: porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Como pode uma pessoa presa prosperar dentro da prisão? E esse é o nosso Deus. Quando nós o servimos, amados, não importa aonde nos lança, aonde nos envia, Ele estará conosco. E aonde colocarmos as nossas mãos, irá prosperar. Ei, José foi vendido como escravo, prosperou. Tudo onde ele colocava a mão prosperava. Foi para a prisão, prosperava dentro da prisão também. E José, ele na prisão, ele começa a interpretar sonhos, que era o dom que Deus havia dado para ele. E aí nós paramos e pensamos: se o Senhor deu para ele o dom de interpretar sonho, por que ele não interpretou o próprio sonho dele quando ele contou para os irmãos dele na mesa? Porque quando o Senhor nos entrega um sonho, não é para benefício próprio, é para beneficiar os outros. Ei, quando o Senhor te entrega um dom, igreja, não é para você. Não fique feliz. Não é para o nosso ego. Não é para a nossa fama. Não é para o nosso nome ser falado. É para o nome dele ser falado. O dom que o Senhor entrega para nós filhos é para beneficiar os outros. Não é para beneficiar nós mesmos. Muitas pessoas têm dom de cura e às vezes é enfermo, tem um câncer, passa por um processo de quimioterapia, e quando coloca a mão em outros, o câncer é expelido, some e cura. E muitas pessoas falam: como assim? O que é isso? Ei, o dom do Senhor é para os outros. Aleluia. O dom de Deus, quando nós pedimos, não é para nós. Então você que tem pedido dom para o Senhor, peça certo. Lembre-se que não é para você. Eu vou pedir porque tal pessoa da minha família está precisando dessa cura. Pai, me dê dom de cura. Não. A cura não é para nós. A cura é para os outros. O dom não é para nós. Aleluia. Então José, ele tinha o dom da interpretação de sonhos, mas ele não interpretava os seus próprios sonhos, mas ele interpretava os outros sonhos. E na prisão, ele começa a interpretar os sonhos dos carcereiros. Ele interpreta sonhos do copeiro, do padeiro, que tiveram sonhos. E quando ele interpreta esses sonhos, ele fala: eu só te peço uma coisa, lembra-te de mim quando te for bem. Tenha compaixão de mim. No versículo 14 do capítulo 40, ele interpreta tudo. E ele fala: porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa.
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui na terra não tenho feito para que me pusessem nessa cova. Ou seja, eu não fiz nada e me colocaram aqui. Vendo o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava. E ele começou a contar os sonhos, e ele também interpretou os sonhos que o padeiro também havia sonhado. Versículo 22: mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ele se esqueceu que José disse: quando sair daqui, se lembra de mim, fala que eu estou aqui. E não foi falado. Sabe o que me chama a atenção, amados, na história de José? Que em nenhum momento nós vemos ele reclamar de nada. Não aparece aqui: José foi vendido para seus irmãos, chegaram no Egito, ele clama a Deus e pergunta: pai, por que? Me socorre. O que está acontecendo? Porque os meus irmãos fizeram isso comigo? Por que está acontecendo? Em nenhum momento José lhe reclama. Sabe por quê? Eu acredito que ele ficava lembrando dos sonhos que ele teve. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que faz parte do propósito de Deus. Eu sei que faz parte do processo, porque sem a luta não há conquista, não há vitória. Se eu estou passando por essa provação, amados, e que prova? Uma coisa é você ser traído e enganado pelos de fora, outra coisa é para os próprios de dentro da casa. Não é só uma provação qualquer. E em nenhum momento ele questiona Deus, ele pergunta, ele reclama, ele murmura, porque certamente ele sabia: eu sei que tudo isso faz parte de um propósito. Eu sei que isso é um processo de Deus, para que possa se realizar tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que eu tenho sonhado. E José, ele estava preso ali em cárcere. E Faraó, ele tem um sonho, e ele começa a chamar todos os magos daquela época que contava sonhos, que interpretava sonhos. E todos aqueles que interpretavam os sonhos, não era aquilo que Faraó havia sonhado. Não era nesse sentido. E Faraó, ele já estava bravo, porque ele não conseguia encontrar alguém que interpretava o sonho dele. No versículo capítulo 41, versículo 10: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo sobre a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Lembra? Padeiro mor. Amados, isso daqui foi depois de 2 anos. José, ele estava preso, inocentado, preso no cárcere durante 2 anos. Padeiro mor saiu dali e se lembrou de José. E ele fala para Faraó referente a José: eu estava na prisão, e teve um que interpretou o meu sonho. E ali Faraó manda chamar José. E aqui no decorrer do capítulo 41, nos versículos abaixo, nós vemos José explicando. Não vou ler porque é bem extenso, todo o sonho que Faraó teve, e José interpretando de uma maneira linda, clara. Por quê? Porque é dom de Deus que ele tinha. Ele não estava interpretando com alguma magia do capeta. Ele estava interpretando pela unção do Senhor que estava sobre a vida dele. O dom de interpretação. E quando ele começou a contar para o Faraó sobre as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, ele disse: haverá 7 anos de fartura, de bonança, mas haverá 7 anos de fome, de escassez no Egito. Então se prepare. Ele começou a falar para Faraó, e Faraó se alegrou. Faraó viu que realmente esse sim estava tendo sentido referente ao sonho dele. E Faraó põe José como governador do Egito. Amados, José estava como escravo, depois ele se torna um mordomo, ele passa a ser um prisioneiro, ele fica durante 2 anos preso, inocente. E quando ele sai de lá, de repente, ele se torna um governador. Ei, é isso que o nosso Senhor faz.
Um dia dormimos sem nada. No outro dia acordamos, rei de alguma coisa, governador de alguma coisa. O nosso Deus, Ele age de uma maneira que nós, seres humanos, não conseguimos compreender nem ter a dimensão da capacidade que o nosso Deus tem em realizar em nossas vidas as obras que Ele já prometeu, as obras que um dia Ele disse que há de realizar. Assim como foi com Boaz, o nosso Senhor, Ele prepara pessoas no meio da nossa caminhada para nos ajudar, para nos auxiliar. E às vezes essas pessoas não vão permanecer no nosso caminho, mas serão apenas uma fonte de conexão para recebermos aquilo que o Senhor nos preparou. José, ele não imaginava que aquele padeiro pelo qual ele interpretou sonhos 2 anos atrás teria falado para Faraó a respeito dele. E isso fez com que Faraó o liberasse e o colocasse como governador do Egito. E ele governando ali o Egito, se passaram anos. E vieram os 7 anos, como ele tinha dito, interpretado o sonho de Faraó, onde houve riquezas, farturas, as 7 vacas gordas, bonança. E todo o Egito estava farto, se alimentava muito bem. Só que no sonho falava que viria 7 vacas magras, 7 anos também de fome e de escassez. E esse período chegou. Mas José em nenhum momento ele teve problema com isso, porque ele era o governador do Egito. A sua vestimenta era vestimenta de governador. A sua aparência, os seus anéis. Ele tinha as melhores vestimentas. Ele usava as melhores joias. E tudo isso que o Senhor fez na vida de José não foi de uma hora para outra. Tudo isso foi gerado na dor. Foram processos que José passou para que o propósito de Deus se cumprisse. E José, ele estava ali governando no Egito, mas ele não era do Egito. Mas ele estava governando sobre o Egito. E ali começou esses 7 anos de vacas magras. E a fome veio. E essa fome, ela alcançou a casa de Jacó, pai de José. A fome chegou lá no capítulo 42. Diz, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito. Disse a seus filhos, por que estáis olhando para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e compra trigo para que vivamos e não morramos. Então eles desceram, todos os filhos, só ficou Benjamim. E eles desceram lá e foram falar com o governador do Egito. E quem era o governador? Quem era o governador? José era o governador. Versículo 5, assim vieram os filhos de Israel para comprar. E entraram e os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele com a face na terra. E aí acontece a realização do primeiro sonho. Não que ele havia sonhado que acontecesse, mas que Deus havia sonhado para ele. Sabe por quê, amados? Que tem sonhos que nós sonhamos para nós. Você tem sonhado sonhos para você, para sua casa, seu ministério, sua família. Só que o que o Senhor sonha para nós é muito melhor, vai muito mais além. E muitas vezes nós precisamos respeitar os sonhos de Deus. Fala, pai, os meus sonhos é esses, mas eu sei que os seus são melhores, são maiores. Então pode colocar os seus sonhos na frente dos meus, porque os seus são melhores, são maiores. Esse não era o sonho de José, mas era o sonho de Deus para a vida dele, porque o Senhor queria o exaltar, aquele que foi humilhado pelos seus irmãos, aquele que foi vendido, e ele estava lá sentado, governando tudo. E os seus irmãos entram, e os irmãos de José não reconhecem ele.
mas José os reconhece. Porque muitas vezes aquele que fere, ele esquece, mas aquele que é ferido jamais esquece. E José, quando ele olha os irmãos dele depois de anos, todo mundo já homem, José é homem, ele olha os irmãos dele entrando naquele lugar, e os irmãos dele inclinam, a Bíblia tem o prazer de dizer, o seu rosto, a sua face em terra, se inclina diante dele para comprar mantimento. E José os reconhece, e diz aqui no versículo 8, José pois conheceu os seus irmãos, mas ele não os conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Eu imagino naquele momento José vendo aquela cena, e lembrando aquele momento, há anos atrás eles sentaram na mesa contando para os irmãos, e os irmãos zombando dele. E a vontade que José teve de falar, ei, olha para mim, sou eu. Olha aí onde vocês estão. O sonho aconteceu, tá vendo? Vocês estão prostrados, eu estou aqui, em pé. Assim como o sonho, os molhos se prostraram. Mas José não fez isso. José entregou a eles o mantimento, só que José ele só queria ver um. Ele queria ver seu irmão Benjamim. Que quando ele saiu da sua casa e seus irmãos o venderam, Benjamim ainda era pequenininho. E quando ele olhou os irmãos dele, ele viu que Benjamim não estava junto. E ele disse que iria liberar eles se eles trouxessem o outro irmão deles, porque ele queria conhecer o irmão dele, e ele sabia que aquela era a oportunidade. Então ele segurou alguns, ele segurou os irmãos e liberou um para ir buscar o seu irmão. E quando ele chega lá, Jacó, ele se desespera, cadê meus filhos? E ele fala, pai, o governador do Egito segurou, está todo mundo preso, e falou que só vai liberar quando nós levarmos Benjamim. E Jacó, ele se nega, fala, não vou entregar o meu filho. O meu filho José, que eu tanto amava, ele já foi morto. Agora eu vou entregar um outro filho meu da velhice? Não vou entregar. Ele fica resistente, porque ele ainda estava triste. Se passaram anos, mas ele ainda estava enlutado com a perca de seu filho José. E os seus irmãos o convêm, se desse outra vez no Egito, como todos nós sabemos. E no momento em que ele libera os seus irmãos, tem uma história muito longa aí no capítulo 42, no versículo 43. Antes de liberar José chama os seus irmãos para jantar com ele. Ele fala para os seus servos, prepara o melhor banquete, prepara a melhor comida, porque ele sabia que os irmãos tinham feito, mas ele pensava, os meus irmãos. Sabe por quê? Porque os irmãos deles não tinham Deus, mas ele tinha. Quem tem Deus tem um coração perdoador, tem misericórdia, tem compaixão. Se fosse outro na hora, ia falar, levanta a cabeça, olha para mim, lembra que vocês me venderam? Olha eu aqui, vai todo mundo ser preso, vai todo mundo ser morto, vai todo mundo morrer de fome. Mas não, ele falou, prepara um banquete, porque os meus irmãos hoje vão se assentar na mesa comigo. E ali todos eles sentam, comem com José, sem saber ainda quem é ele. E aqui no versículo 15 diz, e os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo pois José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leve estes varões a casa, e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo. Porque quando ele viu Benjamim, ele se alegrou. Ele viu o irmão dele, ele viu uma esperança. Ele ficou feliz em ver o irmão dele. Todos eles temeram, mas mesmo assim eles se assentaram e eles comeram na casa de José, junto com ele. Versículo 20, e disseram, ai meu senhor, certamente descemos dantes a comprar mantimentos. E aconteceu que chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos e trazer em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-me fora a Simeão. Ele tinha ainda dado dinheiro aos seus irmãos. E ele disse, ei, fica calmo, pai seja convosco, a bênção do seu pai
o Deus do seu pai, porque ele estava querendo dizer, é o Deus do meu pai, o Deus pelo qual eu sirvo, que esse Deus conceda a vocês a paz. Só que ele, em um momento, não quer liberar os seus irmãos, e ele age com astúcia e coloca uma taça de prata em um dos sacos dos seus irmãos. Mas quando eu leio essa história, eu vejo que José, ele não fez isso como uma sede de vingança que ele estava tendo, mas porque ele queria estar próximo dos seus irmãos. E eu acredito que ele não sabia como que ele iria falar quem ele era. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sofremos tanto para gerar um sonho. Passamos por fases assim como uma gestação. Tem algumas gestações que é um pouco mais complicada, gestação de risco. Passamos mal quando estamos gerando. Algumas intercorrências que ocasionam medo de ter uma perca, ter um aborto. E começa a dar dor na lombar, dor na coluna, nos braços, nas pernas, no corpo inteiro. Porque é um processo de uma gestação. E gerar sonhos é um processo, dói. Dói. Gerar sonhos dói. Só que muitas vezes quando o sonho é realizado, temos medo de falar que ele foi realizado. O que vão falar? O que vai ser que vão falar? Ei, amados, quando o Senhor, ele realiza um sonho na sua vida, ele te dá um milagre, é para ser falado, é para ser exposto, é para que as pessoas vejam o Deus pelo qual você serve, que é um Deus que realiza sonhos, é um Deus que faz milagres. Nenhum sonho que o Senhor faz na tua vida é para ficar guardado e escondido, é para ser falado, para você usar de testemunho. Lembra o quanto eu sofri, o quanto foi doloroso, o quanto foi difícil esse processo. Eu sonhei e hoje aqui está a realização do meu sonho. E aí as pessoas vão olhar para você e vão falar: lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora, outro sonho. Você fala: é outro sonho, porque o meu Deus, ele é um Deus sem limites. Ele realiza um sonho, aí eu sonho, ele realiza outro, e eu continuo sonhando, e ele continua realizando. O meu e o teu ventre é um ventre que gera milagres, que gera sonhos. E chega um momento em que José, ele se revela para os seus irmãos e ele fala quem é ele. A história é muito extensa, mas no versículo 45 ele diz: eu sou José, vive ainda o meu pai? Ele está preocupado se o pai dele vive. E eles começaram a chorar quando eles viram que era José. Por que que eles choraram? Era um choro de arrependimento, era um choro de gratidão, porque eles sabiam que José poderia ter se vingado deles e não se vingou. Mas sabe o que acontece? Assim eles tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de José, que ele não era um homem como eles, mas era um homem que agradava a Deus, que Deus estava com ele. José mandou que seus irmãos trouxessem o pai dele à pressa, de sobe meu pai. E aí ele perguntou por quê? Ele fala: porque vive o teu filho José. E a palavra do Senhor diz que José se alegrou. O luto de José durante anos foi embora. E ele se alegrou, porque ficou sabendo que o seu filho José estava vivo. Não por causa das riquezas que José agora tinha, mas porque aquele filho que tinha as características espirituais dele estava vivo. E ele sabia o potencial que José, vivo, ele ainda tinha para realizar. Amados, os sonhos mais loucos que você tem, não conte para ninguém, porque muitos não vão saber interpretar. Muitos vão interpretar mal. Existem pessoas na nossa caminhada que andam perto de nós, que estão torcendo para que tudo dê certo. Olha para você e acredita nos teus sonhos. Pode ser os mais loucos, acredita.
Fala, eu estou com você nessa. Vai dar certo, vai acontecer. Você fala, nossa, mas ele é tão louco. Eu estou com você. E tem pessoas que ficam próximo torcendo para que não aconteça. Por isso que você tem que saber para quem que você conta os teus sonhos. Se é para pessoas que vai investir no teu sonho, que vai sonhar junto, ou se é para pessoas que vai lançar palavras contrárias, vai falar, ei, sonhe menos. Como falaram para minha discípula que eu disse, está sonhando muito alto, aí puxa a perninha, desce aqui, sonha menos. Porque não conhecem o nosso Deus, que é um Deus sem limite, um Deus que realiza sonhos. Os sonhos proféticos, eles não morrem. Sabe por quê? Porque sonhos proféticos são gerados pelo nosso próprio Deus dentro de nós. Os sonhos proféticos do Senhor para a tua vida, eles não morrem. Mas eles se tornam realidade quando? No tempo que o Senhor já determinou. Em todo lugar que José estava, ele exerceu a sua função com excelência. E o Senhor nos chama para exercer as nossas funções com excelência. Onde, pastor? Em todos os lugares. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. É exercer com excelência. Porque quando nós exercemos com excelência, a prosperidade do Senhor está sobre as nossas mãos. E onde colocarmos é abençoado. A cisterna preparou José para viver os sonhos de Deus. José, ele resiste à mulher de Potifar. José, ele foi lançado no cárcere. José, ele sai dali. E o sonho dele é realizado. Porque a cisterna foi uma preparação de Deus. Muitas vezes passamos por algumas situações em nossas vidas que nós não compreendemos o porquê. Mas é uma preparação para recebermos o que o Senhor tem para nos entregar. Porque quando o Senhor, Ele entregar, precisamos estar preparados para receber. Assim como uma mãe que ela precisa preparar um enxoval para receber o seu filho quando nasce. Não dá para ela receber sem ter nada. Precisa preparar para receber. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Na vida dos filhos de Deus. Ele nos coloca em algumas situações porque Ele sabe que nós temos a capacidade de sermos aprovados. Ele sabia que José iria ser vendido pelos irmãos dele e ele seria aprovado porque ele estava com José. Ele sabia que José iria ser preso, mas que ele iria sair dali porque ele estava com José. José iria se tornar governador do Egito porque ele estava com José. Ei, o Senhor está com você. O Senhor está com você. E se o Senhor está comigo e com você, ninguém pode nos parar. Ninguém pode nos parar. Mas o que eu preciso, pastora? Permanecer. Não murmurar. Não reclamar. Já estou indo para o final. Não reclamar, não murmurar, porque nós não vimos em nenhum momento José fazendo isso. Mas todavia tudo que ele fazia era com excelência, dando glória. Eu vou para a prisão, amém, vou evangelizar lá. É ver lado bom até onde não tem lado bom. Isso é loucura, é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós, filhos de Deus, é manifestação. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era preso, aí saía, evangelizava sabendo que ele já corria o risco de ser preso de novo. Fala, não tem problema. E quando eu estou vivo eu preciso pregar. Mesmo que eu seja preso. Porque se eu for preso lá dentro eu vou continuar pregando. E o apóstolo Paulo, ele era preso todas as vezes. E dentro da prisão ele ganhou mais vida do que fora. O que é isso? É o potencial que eu e você temos como filhos de Deus. Vocês entendem que não tem a ver com o lugar. Não tem a ver com o lugar. Ai, porque aqui não dá, porque aqui é pequeno, porque aqui é sem forma, porque aqui... Ei, não tem a ver com o lugar. Tem a ver com aquilo que está dentro de você.
Porque aonde você estiver, a essência que está dentro de você, ela vai sobressair. Apóstolo Paulo, ele escreveu cartas para as igrejas. Ele discipulava pessoas de dentro da prisão. A prisão onde ele estava, todo mundo se convertia. E ele era feliz, prisioneiro feliz. Como pode isso? Porque ele estava com o Senhor. Então não importa, amado, muitas vezes o que passamos ou o que vamos passar na nossa vida. Quando nós estamos com o Senhor, nós temos certeza que isso é passageiro, que isso é temporário, e que até nas dificuldades é aí que nós temos que adorar, que pregar, que falar do amor do Senhor. Como falar do amor de Deus passando provação? Em tudo dai glória. Como assim? Imagine se Paulo fosse reclamar: Deus, eu estou aqui preso porque eu estou falando a tua palavra. Isso é muito injusto, Senhor, também não vou falar mais nada. Já pensou? E é assim que muitos filhos de Deus faz. O Senhor não me deu, não vou mais fazer, não vou mais ir, não vou. É isso que acontece. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa lá do meu serviço, e ela falou assim, ela estava chorando, passando por alguns problemas, estava me contando, e eu comecei a falar com ela. Ela falou assim: eu estava indo para a igreja, e eu vi que eu estava indo para a igreja, e as coisas que eu estava pedindo para Deus, Deus não estava fazendo, estava piorando a situação, então eu saí. E isso acontece muito. As pessoas acham que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós, sendo que o mais importante papel que Ele tinha que fazer por nós, Ele fez. Entregou o seu Filho único, para que eu e você pudéssemos ser livres e hoje ter vida. Sim, termos acesso ao Pai, ter o livre-arbítrio, ter a capacidade de conhecer um Deus que realiza milagres, maravilha, de servir a Ele. Ei, amados, o nosso Pai, Ele não tem obrigação de fazer nada em nossas vidas. O que Ele tinha de mais valioso, Ele entregou para mim e para você, que era o Filho dEle. E hoje nós, como filhos, que devemos agradar ao nosso Pai, entregar tudo para Ele, renunciar tudo por Ele, por amor a Ele, porque Ele já nos amou primeiro. Que em todas as fases da sua vida que você passar, você possa se lembrar que grandes homens de Deus passou por lutas, por provações, mas em todas elas eles não reclamou, eles não indagou a Deus, eles não murmurou. John Bunyan, muito conhecido, ele também de dentro da prisão, ele foi preso pregando o evangelho. Ele escrevia palavras e ministrações, e vidas se convertiam através das suas palavras. Porque ele sabia que ele estava ali, tinha um propósito de ele estar ali, que nada poderia calar ele, nem atrás das grades. Amados, nada pode me calar e te calar, a não ser nós mesmos que não decidimos fazer o chamado pelo qual o Senhor nos chamou a fazer. O Senhor te chama de filho, e nós como filho conhecemos o nosso Pai, e nós sabemos que é Ele que realiza tudo aquilo que Ele já planejou e projetou sobre as nossas vidas. Que nessa noite você possa ter a plena convicção de que o Senhor, Ele te escolheu, e em você Ele depositou todas as sortes de bênçãos. E onde você estiver, essas bênçãos do Senhor irá recair sobre os lugares que você estiver. Se coloque de pé nessa noite, assim como foi José. Onde ele estava, as bênçãos do Senhor estavam com ele. Onde colocarmos as nossas mãos, vai prosperar. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós.